Pastor Herbert. Amados, boa noite. É uma alegria muito grande poder estar novamente com os irmãos na casa do Senhor nessa noite. Estivemos ausentes por motivo de saúde também, de viagem. Agradeço as suas preciosas orações a nosso favor e também aos amados irmãos que estiveram aqui durante as terças-feiras e os pregadores. Eu assistia pela internet, fui muito edificado. A boa palavra do Senhor, cada um que esteve aqui. Nós estamos estudando nessas terças-feiras as cartas de Paulo, as cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses. Estamos em Colossenses. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Estamos no capítulo 1 e a passagem, vamos fazer a leitura, iniciando no verso 19 até o final do verso 23. Os irmãos acompanhem, podem ler também, e após a leitura nós faremos uma breve oração. Então, assim diz a palavra do Senhor. Colossenses 1, 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Pai, é motivo de alegria mesmo, privilégio poder chegar no final do dia, início da noite, na tua casa de oração, de adoração, mas também de instrução da tua palavra. Queremos nessa noite, Pai, ouvir a tua voz, porque precisamos do alimento espiritual para as nossas vidas. Então, nesse momento agora, Pai, pedimos, imploramos, necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Ele que é realmente o autor dessa palavra, que ele venha ser o nosso professor nessa noite, revelando as coisas que a ti pertencem aos nossos corações, Pai. E assim a tua igreja aqui reunida possa receber a edificação, o desafio, o consolo, o conforto, a paz, Pai. E os amados também que nos acompanham por essa transmissão. E se há alguém entre nós que ainda não tem a salvação, Pai, o presente da salvação, ou alguém que está nos assistindo, hoje também é dia de salvação. Então, sabemos, Pai, que a tua palavra não volta vazia, mas ela fará aquilo que te apraz. Glorifica o teu nome. Importa que nós possamos diminuir e que Cristo seja engrandecido, exaltado e glorificado nessa noite. Pedimos estas bênçãos no mesmo nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos nessa passagem aqui só devido à ausência, algumas semanas sem estudar essa passagem, só para recordar, relembrar um pouquinho e pegar o fio, né? Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo
essa carta, ele está enfrentando os falsos, os obreiros fraudulentos, aqueles que estão mesmo até impedindo e disseminando que Cristo, que Jesus não é Deus. E aqui Paulo escreve essa carta com o propósito também de combater, né, as falsas heresias, os falsos ensinos, a falsa doutrina. No capítulo 2, no verso 8, é bem notório quando ele diz assim, olha, cuidado. Ele faz uma alerta, ele chama a atenção e dá um conselho, né? Ele diz, olha, cuidado, que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não seguindo a Cristo. Paulo está combatendo, né, o misticismo, as filosofias, as coisas mundanas. E aqui Paulo tem esse propósito também. E nessa passagem aqui, ele está mostrando que realmente Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o ungido de Deus. E nós vimos isso. Quem Jesus é, o que ele é. Então, vimos aqui no verso 19 que diz assim, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo, ele tem, né, os atributos e nele reside toda a plenitude da divindade de Deus. Ele é o principal, como nós vimos aqui no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele tem a primazia de todas as coisas. Então, Cristo é Deus, é ungido de Deus. A segunda coisa, nós estamos vendo o que não só ele é, mas o que ele fez, a obra de Cristo. E aqui no verso 20, diz, Paulo clareia, né, revela, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, aliás, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós também, a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, agora, aliás, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, hoje à noite, eu gostaria mesmo de te animar, fortificar, que nós possamos assim nos regozijar com a palavra, essa palavra tão especial que o apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, deixou para a igreja ali em Colossenses. E não só para a igreja de Colossenses, mas para a igreja de Deus. Nós vivemos, dias realmente difíceis. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabemos que os dias são maus e vemos aí, a como está o mundo até hoje, não só social, politicamente, cheio mesmo de dúvidas, a falta de esperança, as doenças, enfim. Mas hoje à noite aqui tem algo tão especial para nos animar, para nos encorajar, os filhos de Deus. Por quê? Paulo está dizendo aqui que ele fez o quê? Uma obra grandiosa, como nós vimos, uma obra gloriosa e uma obra realmente generosa. A grandeza da obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele diz, eu te glorifiquei na terra, tendo
consumado a obra que me enviastes a fazer. Uma obra muito grande, amados irmãos. Nós vimos isso nos estudos passados, né? Mas aqui diz que qual foi essa obra? Uma obra de reconciliação. É o que ele está dizendo aqui no verso 20, ali, que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também. Então, uma obra de reconciliação. O que é reconciliar? É restaurar a harmonia, né, entre duas pessoas, restaurar a harmonia entre nações, é pacificar, é realmente harmonizar, é congraçar, fazer a comunhão novamente. De quem e do que, não é? Aqui diz de todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também. E vimos detalhadamente que essa obra de reconciliação começou realmente na eternidade com Deus. Quando o inimigo de Deus, Satanás, ele tentou usurpar a glória de Deus, tomar o trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com outro. E aquele anjo, anjo de luz, Lúcifer, ele foi jogado, né, destituído e lançado para a terra. E ele fez aquilo que ele sabe fazer. Ele veio para roubar, para matar e para destruir tudo que é de Deus, tudo que é concernente a Deus. E Jesus Cristo veio, né, para destruir as obras do diabo. E assim, amados, ele fez isso como? Ali na cruz do Calvário, como Paulo diz aqui, havendo feito a paz, né, a pacificação, custou alto preço a reconciliação de todas as coisas em Cristo Jesus. O preço da paz custou, né, o sangue derramado, e por esse sangue ele trouxe a paz. Por isso que ele é chamado, né, o príncipe da paz, e pagou o preço da paz com o seu precioso sangue, e agora oferece paz, essa reconciliação, tanto de todas as coisas como de pecadores miseráveis. Aí é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Olha, no verso 21. E a vós outros também. Então, amados irmãos, é para nos animar, é para nos alegrar, porque essa obra grandiosa, gloriosa, se tornou generosa para com o miserável pecador, né? A ponto de fazer a paz com pessoas que outrora, como diz aqui no verso 21, éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, pelas nossas obras malignas. Então, nós éramos outrora rejeitados por Deus. Éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, da ira, pelas obras que nós praticávamos. Nascemos mortos em ofensas, em delitos e pecados. E a prova que nascemos, não é, pecadores, é que praticamos pecado. E aqui Paulo diz que essa prática nos tornava inimigos de Deus, separados de Deus, longe de Deus. Mas aqui, amados, esse vós outros, né? Aquele povo que ouviu esse evangelho da reconciliação, o evangelho da paz, e creu, recebeu o Senhor Jesus. Diz aqui que, como Paulo diz, né? Verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne,
mediante a sua morte. No passado, rejeitados por Deus, mas agora, no presente, né, reconciliados por Deus pela obra redentora de Jesus Cristo, ou seja, regenerados, né, resgatados, reconciliados, perdoados os nossos pecados. E aqui o versículo 13 diz assim: Ele, Colossenses 1,13, vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amados irmãos, né, o que ele fez, a reconciliação com Deus e consigo mesmo, de todas as coisas, mas principalmente do pecador perdido. Ou seja, nos deu agora, né, uma nova posição em Cristo Jesus. Somos povo de Deus, amigo de Deus, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz, né? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Então, ele fez isso, né? Jesus Cristo fez essa obra redentora na vida do pecador e nos deu uma nova posição. Mas também aqui há um novo, né, um propósito novo para as nossas vidas. Porque ele diz assim, veja no verso 23, aliás, no verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, veja, tem um propósito, essa nova posição, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, no passado éramos rejeitados por Deus. No presente, regenerados por Deus. E aqui tem um porvir, né? um futuro para o que? Diz o apóstolo Paulo, apresentar-vos perante ele, agora de uma forma diferente, né? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, no passado, amados, rejeitados por Deus. No presente, agora reconciliados por Deus. E no porvir, no futuro ainda, vai haver o que nós chamamos a redenção do nosso corpo, ou seja, a nossa glorificação. É para nos animar, né? Para nos alegrar que nós somos um povo agora distinto, um povo diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, veja aí, no capítulo 8, esse propósito de Deus para cada um de nós, diz assim, Romanos capítulo 8, e no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas que está acontecendo agora cooperam juntamente, veja, para o bem, não importa o que seja, né? Daqueles que amam a Deus. É um povo distinto, especial, é o povo realmente reconciliado, porque amar a Deus, só quem é filho de Deus. O homem natural, ele não ama a Deus, ele rejeita, né? Mas aqui é um povo que ama a Deus. Veja, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus nos chamou com um propósito. Para quê? Para nos apresentar, né, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Ele. E aqui o Paulo diz, olha, porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que, com o propósito de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, nós fomos reconciliados para sermos, diz aqui, a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Filho de Deus. Eu sempre lembro, os amados, né? Quando o pastor passava nessa passagem, nosso saudoso pastor Fred, ele dizia assim: Deus gostou tanto, amou tanto Jesus, que vai fazer milhares semelhantes a ele, né? A imagem dele. Então, amado, diz aqui, aos que ele chamou, né? Verso 30, aos que predestinou, elegeu antes da fundação do mundo, a esses também chamou. E ele continua chamando, ainda continua chamando. Hoje ele está chamando. E aos que ele chama, diz aqui, ele justifica, ele regenera, ele reconcilia através da obra da salvação, da obra da redenção. Aos que ele chamou, a esse também ele justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a obra é completa no passado, no presente e no porvir, no futuro. E nós sabemos, né, que a nossa salvação ainda não está completa. Nós fomos salvos da penalidade do pecado, da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado em nossas vidas, né? E ainda seremos, quando haver essa obra da regeneração do nosso corpo, né? Da redenção do nosso corpo, seremos salvos da presença do pecado. Então aqui Paulo diz, olha, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, essa obra é completa, né? Mas agora no presente nós vimos que nós fomos o quê? Resgatados, reconciliados, né? Regenerados, mas também, amados irmãos, essa nossa nova posição, ela nos traz, né? Esse novo, nos traz um desafio de um novo procedimento, uma nova vida antes, né, da nossa redenção, antes da nossa glorificação. Já somos filhos de Deus, mas aqui Paulo desafia, veja, no verso 23, ele diz assim: se é que permaneceis na fé. Ou seja, no presente, há duas coisas aqui, né? A primeira é que nós fomos resgatados, né? E a segunda é que nós devemos o quê? Resistir, né? Persistir, permanecer, ou seja, perseverar. Em quê? Paulo diz aqui, na fé, né? Permanecer na fé, alicerçados e firmes na fé. E a outra coisa, permanecer também na esperança, porque ele diz aqui, olha, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. São marcas, né, de um regenerado, daquele que recebeu o novo nascimento, daquele que é remido. Ele não só tem, né, a salvação, mas ele permanece. Por que Paulo está dizendo aqui? Porque subentende-se, amados, que muitos, né, se afastaram de uma vez, até de uma profissão de fé. Ele está dizendo, vós se permaneceis, ou seja, ele separa aqui
até 2 grupos. Tem uns que não permaneceram, mas vós não, né? Permaneceis na fé e na esperança. E aqui Paulo coloca essas duas coisas que nós devemos, né? Diz aqui, nos apegar à fé e nos apegar realmente na esperança, ou seja, estarmos alicerçados, firmes, fundamentados, veja bem, na fé. A fé, amados, é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz, né? O que é que diz lá? Muito bem, né? Vamos ler. Efésios 2:8, né? Diz assim, olha: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então Deus nos presenteia com a fé. Nós não temos, escute, humanamente, naturalmente, a fé para acreditar na obra da redenção. O homem natural, diz a palavra de Deus, não entende as coisas do Espírito de Deus. É loucura, né? Mas essa fé de confiar, de acreditar, é um dom de Deus. E a fé, ela vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos que pregar o evangelho, como Paulo diz aqui, olha, o evangelho pregado, né? O evangelho que ouvistes, porque é o evangelho que nos dá a fé, essa fé salvífica, essa fé de confiar. Então, esse permanecer na fé é uma obra de Deus. Nós começamos a nossa vida pela fé, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É um dom, é um presente de Deus. E não só a nossa vida começa pela fé, mas ela se confirma, ela continua, né, pela fé. Romanos capítulo 1, no versículo 17, Romanos 1:17, Paulo diz assim, olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, ele realmente viverá pela fé. Ou seja, o justificado, o reconciliado, ele vai viver essa nova vida pela fé. E é realmente de fé em fé. É uma vida baseada na fé. E não só, né, como Paulo está dizendo aqui, mas olha o que escreveu o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, e no verso 35, ele está dizendo assim, olha, não abandoneis, ou seja, né, persevera, estejam alicerçados, apegados a essa fé, firmes na fé, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É a fé que nos traz a confiança, a esperança, que nós vamos ver mais tarde. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Lembra, irmãos, que a promessa é que ele vai vir nos buscar, ele virá, né? Fazer a redenção, a glorificação do nosso corpo. Então ele virá. E continua aqui, e não tardará. Sabe, a Bíblia mesmo declara, mostra as evidências, os sinais da volta de Cristo.
E quando estudamos as Escrituras e observamos os tempos, as épocas em que nós estamos vivendo, amados, é notório, sinceramente, a iminente volta de Cristo. Não tarda, Cristo não tarda, é breve, né? E como o mundo está, até nos nossos dias, nesse ano, é uma prova cabal. Nós vemos aí, né? Como está a natureza, como estão os homens, as condições, a política, a saúde, as pestes, né? Então, tudo mesmo está aí as evidências, os sinais, e ele não tarda. E quem é que está esperando a volta de Cristo? O homem natural não está, não. Aqueles que não têm esperança, a esperança deles é nesse mundo, nas coisas, naquilo que ele pode fazer, que realizar, né, aquilo, nas coisas materiais. Mas aqui é um povo diferente, que tem que ter o quê? Perseverança, né, confiança. Então diz aqui, olha, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, diz aqui, olha, o meu justo, ele viverá pela fé. Então, é perseverança, é persistência, né? Resistência. Falam muito em resiliência, né? É assim que o justo vai viver nesse presente século. E se retroceder, diz Paulo, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diz o escritor, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, veja, da fé para a conservação da alma. Então, nesse presente reconciliado, mas temos que ter resistência, né? Perseverança. E, amados irmãos, aquilo que nos leva adiante é a fé. A fé do Filho de Deus, né? Paulo lá escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, e verso 19, ele diz assim, olha, Gálatas 2:19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, escute bem, que agora tenho na carne, é presente essa minha vida, essa vida que eu levo agora, não é? Vivo, veja, pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa perseverança, né, essa persistência, essa permanência, é somente aqueles que têm a fé do Filho de Deus. Esse vai resistir, esse realmente vai perseverar. E esses estão, Paulo diz aqui, né, volte lá, alicerçados e firmes na fé. Por isso que ele escrevendo aos Coríntios, né, em 1 Coríntios, nosso pastor, estou citando muito ele hoje, porque era coisa maravilhosa que ele pregava. Ele dizia assim, ó, 1 Coríntios 15:58, né? Ele citava muito para a gente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Fica firme, irmão. Ele dizia, firme na fé. Né? E continuava, inabaláveis, alicerçados, perseverando. Por quê? Nós vamos ser, sim, amados, atacados. Temos 3 inimigos, preste bem atenção. Eu cito muito aqui o diabo, o Satanás, esse mundo
tenebroso e a nossa própria carne. Inimigos potentes, poderosos, que vão nos atacar, né? Então nós devemos estar firmes na fé, inabaláveis, né? Persistindo, resistindo, perseverando. E aqui Paulo diz, olha, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, puxa outra coisa aqui, né? Essa fé que nós devemos andar, estar permanente, permanecer firmados, fundamentados, né? É uma característica do Filho de Deus. E essa fé nos leva a produzir, aqui a perseverar, né? Em frutificar como produto da fé. Ou seja, nessa nossa caminhada presente, esse andar pela fé nos leva a produzir frutos da fé, né? Por isso que Paulo diz, olha, produzindo, né? Diz aqui, sempre abundantes na obra do Senhor, produzindo, e assim a nossa fé, né, é viva, é eficaz, porque vamos produzir frutos realmente como prova da nossa fé. É isso, volte lá, o que o Paulo está dizendo, né? Verso 23 de Colossenses. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, ou seja, frutificando, produzindo realmente frutos. O Tiago, né, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, aliás, é capítulo 2, desculpa, e no versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é o quê? É morta. Não só perseverar, alicerçar na fé, né? Mas produzir obras pela fé. Diz aqui, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, nós vamos produzir obra não para nossa glória, nem para salvação, né? A obra da salvação é de Cristo, mais uma vez salvos, o verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é o quê? Morta. Ele continua: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. E muita gente diz, eu tenho fé em Deus, né? Eu acredito em Deus, mas como é que você prova isso? Através, né, da prática, de produzir obras de fé, né? Obras, a fé produz, ela frutifica, né? Então é isso que nesse presente nós estamos o quê? Né? Preservados, perseverando, alicerçados na fé, vivendo pela fé e produzindo as obras da fé. Não só isso, amados irmãos, mas também essa fé, ela é provada. A nossa fé, né, ela é provada. E é Deus que prova. Ele nos prova. Você abrir sua Bíblia em Salmo 11,
O salmista diz assim, olha, Salmo 11 e verso 5. O Senhor, aliás, o verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Ele está no seu templo, no seu trono, no controle de todas as coisas, no comando, né? E diz aqui: os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, todos. Veja o verso 5. O Senhor põe à prova, ele prova ao justo e também ao ímpio. Deus põe à prova os homens, todos, né? Mas ele prova os seus filhos. O justo, o justificado. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Sinceramente, né? O ímpio, ele produz obras, né? Obras de, como diz aqui, injustiça, de violência, e vai, né, sofrer o dano, a punição de Deus. Mas aqui diz que o Senhor põe à prova ao justo. Porque, veja o verso 7, o Senhor é justo e ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Então, nós vamos ser provados. A nossa fé vai ser provada. E as provações, amados irmãos, elas estão presentes nas nossas vidas. Não estão ausentes, não. Estão presentes, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, o apóstolo Pedro. Veja, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, e no versículo 6. Nisso exultais, nisso se alegrais, embora no presente, ou seja, agora, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé, veja, a salvação das vossas almas. Nós vamos passar, amados, por provações. A nossa fé é provada, mas tem propósito também, né? Como diz aqui o Pedro, no final, a salvação das vossas almas, a glorificação, a redenção. Bem pertinho aqui, o Tiago, no capítulo 1, diz assim, olha, Tiago, capítulo 1, e no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é animador, não, passar por provações, né? Mas lembra que aqui a nossa fé está sendo testada, provada. Então temos que olhar não como o mundo olha, né? Mas de forma diferente, como diz a palavra. Até nos alegrarmos porque estamos passando
por provações, sabendo, aqui faz toda a diferença, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, veja, produz, né, a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado, né? Feliz, alegre, o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, amados irmãos, né, a nossa fé, ela requer mesmo essa perseverança. Por isso que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, né? Volte lá. Colossenses no capítulo 1 e versículo 23. Permaneceis na fé, firmes e alicerçados. Não só na fé, mas ele diz aqui a segunda coisa, né? Veja, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Ou seja, alicerçados e firmes na fé, agora apegados à esperança do evangelho. Dois pilares, né, da nossa vida cristã, a fé e agora a esperança. E Paulo faz um alerta, porque é para nos apegar a essa esperança, ou seja, há um perigo de nos afastarmos, como diz a palavra de Deus, da bendita esperança. Eu citei ainda há pouco, quem é interessado até, né, de nos afastar, nos desanimar, até nos levar a desistir dessa esperança. É o diabo, é o mundo, é a carne. A Bíblia diz que nós não somos dos que não têm esperança. Nós somos daqueles que têm a bendita esperança. Aliás, nós fomos salvos, né, pela esperança. E essa esperança, amados irmãos, é também uma dádiva. É um dom de Deus. Vem no pacote da salvação, né? Eu digo no pacote de bondades de Deus na nossa salvação. Por isso que o Paulo diz aqui, olha, nós passamos por isso no capítulo 1, né, quando ele diz assim, olha, 1:3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Esses irmãos ouviram o Evangelho e estavam praticando, né, permanecendo, perseverando na fé. Não só na fé, diz aqui, em Cristo, mas e do amor que tendes para com todos os santos, é outro pilar da vida cristã, né? A fé, o amor, mas diz aqui, olha, por causa da esperança que vos está, veja, amados, preservada nos céus, está segura, está lá, né? Onde ela está, os ladrões não roubam, a ferrugem não ataca, né? Nem as pragas. Essa esperança, amados irmãos, ela está preservada nos céus. É de Deus. O apóstolo Paulo, ele, em várias das suas epístolas, né, ele fala dessa bendita esperança. Pedro fala. Vamos ver aqui alguns versinhos, né, da palavra de Deus. Veja Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e no versículo 5. Diz assim. Romanos 5:5. Aliás, olha. Ora,
A esperança não confunde. A esperança, ela é convicção e é uma certeza. Ela não confunde. Né? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, vem, né? Eu digo sempre, um pacote de bondade. E a esperança é fomos salvos pela esperança e Deus nos dá essa esperança através do Espírito Santo que em nós foi outorgado. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim, Efésios 1. Eu peguei aqui Desculpa, irmãos, Eu peguei errado o verso. Mas vamos adiante. 2 Tessalonicenses 2,16. Depois eu vou ver direitinho esse aqui, vou ficar devendo para vocês. 2 Tessalonicenses 2,16. Diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e o Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, console os vossos corações e confirme os corações e os confirme em toda boa obra e palavra. O Deus que nos deu essa boa esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, 1 Pedro 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, veja, para uma viva esperança. Nós vivemos, né, essa esperança. Ela é viva, ela nos consola, ela nos conforta, diz aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, e versículo 1 diz assim, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, né, nesse presente, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É o próximo passo, né, da nossa mensagem. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, como Ele é puro. Então, amados irmãos, né, hoje à noite é para nos animar, para nos alegrar, para mostrar assim, a confiança que devemos ter nessa obra completa do nosso Senhor, o que Ele fez já no passado, né? Rejeitados por Deus. No presente, regenerados por Deus. Uma nova posição para vivermos também esse novo procedimento. Diz aqui, né? Firmes na fé, frutificando na fé, sendo provados na fé, vivendo esta vida esperança. E no final diz aqui o verso 22, né? Para
apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, no futuro, no porvir. E já, amados, nós vamos ser apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa transformação que Deus vai fazer no meu corpo, no seu corpo e no corpo de cada filho dele, nós chamamos a redenção do nosso corpo. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E verso 58. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, 51. Eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51, desculpa. Não é mais mistério, agora vai ser revelado, né? Nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós não temos tempo, mas Jesus, quando vier, ele vai trazer em sua companhia os que dormem, os que estão com ele. E aqui vai haver um milagre, a transformação, ou seja, as suas almas vai se juntar com o seu corpo e será transformado, receberá um corpo glorioso. E nós, Paulo estava vivo, ele se incluía, né? E nós, os vivos, né, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, lembra que esse corpo ainda não foi, né, remido, regenerado. Esse corpo não, o espírito sim, mas o corpo ainda não. Ele vai ser transformado. Diz aqui, olha, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá, veja, a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse dia glorioso, amados, está próximo, né? O dia da redenção do nosso corpo, da glorificação. Então, o que ele fez, a nossa salvação, né? O que ele faz, ele nos preserva. Lembra que nós estudamos lá em Romanos de manhã? Ele que tem todo o poder para nos preservar, para nos confirmar até aquele dia, né? E esse dia glorioso está chegando. O que ele ainda vai fazer? A nossa glorificação. Então eu comecei o estudo dizendo, olha, para te animar, é para te alegrar. Como Paulo diz, né? Vós que outrora erais, como diz aqui, né? Não era povo, era inimigo de Deus. Mas o Filho de Deus, o povo de Deus, tem essa confiança, tem essa certeza, tem essa esperança. E não sei, algum amigo que está nos assistindo que ainda não é povo de Deus, ainda está, como Paulo diz aqui, né? Estranho, inimigo do entendimento, pelas vossas obras malignas. Hoje, esse que fez a salvação, a paz, ele pode te transportar do império das trevas para o reino
do Filho do seu amor. Confia, receba essa fé como um presente. E assim se torna, né, filho de Deus. Aí vai receber essas bênçãos que nós acabamos de ver. Pai, muito obrigado por essas verdades, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é poderoso. Em Ti reside toda a plenitude da divindade, todo o poder. E o Senhor fez possível a reconciliação de todas as coisas, quer nos céus, na terra, e a nós também, Pai, pecadores, perdidos. O Senhor nos deu a paz, nos reconciliou, nos deu uma nova posição, uma nova perspectiva, uma nova vida, uma nova esperança. Louvado seja o Teu nome nessa noite, Pai. Sabemos que passaremos por provações, por tribulações, por tempestades, por lutas, mas que possamos estar apegados, arraigados, perseverando na fé e na esperança. E logo, logo, Pai, o Senhor estará conosco para todo sempre. Louvado seja o Teu nome. Abençoa cada um que chegou aqui, cada amigo ouvinte, que a Tua palavra possa mesmo ser um bálsamo hoje à noite. Sairmos daqui edificados, esperançosos, Pai, sabendo que o Senhor fará sempre o melhor para cada um dos Teus filhos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado a todos e uma boa noite. Que Deus abençoe também aos irmãos que estão nos assistindo.